Sejam muito bem-vindos! Lugares incríveis do mundo! Hoje vamos explorar a Mongólia, um país asiático localizado no leste do continente, situado entre os territórios da Rússia e da China. É um país sem acesso ao mar e trata-se do local onde se desenvolveu um dos maiores impérios do mundo, o Império Mongol. Hoje a Mongólia é um território de mais de 3 milhões de habitantes, grande parte dos quais vive na sua capital, Ulaanbaatar. Apesar do clima seco e das extensas áreas desérticas, com destaque para o deserto de Gobi, as atividades agropecuárias têm grande importância para a sua economia, assim como a mineração. O país é dominado por estepes e montanhas ao norte e oeste, e pelo deserto de Gobi ao sul. A Mongólia é um país fascinante, com uma história rica, paisagens espetaculares e uma cultura vibrante que continua a atrair visitantes de todo o mundo. A Mongólia é um país sem costa marítima localizado na Ásia Oriental e Central. Ela faz fronteira com a Rússia ao norte e com a República Popular da China ao sul, leste e oeste. Embora a Mongólia não compartilhe uma fronteira direta com o Cazaquistão, seu ponto mais ocidental está a apenas 38 quilômetros da ponta leste do Cazaquistão. A capital da Mongólia é Ulaanbaatar, onde reside cerca de 45% da população do país. A Mongólia é o 18º maior país do mundo em termos de área, com 1.564.116 de quilômetros quadrados. É também o segundo maior país do mundo sem costa marítima, depois do Cazaquistão. As origens da Mongólia remontam a tempos antigos com uma história rica e complexa. Aqui está um resumo das origens da Mongólia. Pré-história. A região que hoje é conhecida como Mongólia foi habitada por diversas tribos nômades, com registros chineses que datam de séculos antes de Cristo. Século IX. Os mongóis propriamente ditos podem ter tido sua origem no século IX, talvez de algum lugar a leste da Mongólia, e migraram para as ricas pastagens do território atual. Dividiram-se em tribos e clãs que ora aliavam-se, ora guerreavam entre si. Independência. Com a Revolução de Xinhai e a proclamação da República da China em 1912, a Mongólia obteve sua independência na forma do Kanato de Mongólia. Após a invasão soviética de 1924, o Kanato foi substituído pela República Popular da Mongólia. A tradição nômade da Mongólia é uma parte essencial da identidade cultural do país. Muitos mongóis ainda vivem um estilo de vida nômade, movendo-se com suas famílias e rebanhos através das vastas estepes e desertos do país. Eles vivem em tendas portáteis chamadas gers ou yurts, que são adaptadas para o clima extremo da região. O pastoreio é a base da economia nômade, com rebanhos de ovelhas, cabras, cavalos, camelos e iaques fornecendo carne, leite e lã. A mobilidade permite que os nômades encontrem pastagens sazonais para seus animais. A cultura nômade é celebrada anualmente no Festival Naadam, que ocorre em julho. Este evento inclui competições tradicionais de luta livre, corridas de cavalos e tiro com arco, refletindo as habilidades necessárias para a vida nômade. Os nômades mongóis têm um profundo respeito pela natureza e pelo meio ambiente, o que é refletido em suas práticas sustentáveis de pastoreio e na adoração de espíritos da natureza no xamanismo mongol. Embora a tradição nômade continue forte, muitos nômades estão se adaptando aos tempos modernos. Alguns combinam o pastoreio com outras formas de renda, como o turismo, e outros estão se estabelecendo em áreas urbanas. A tradição nômade é um símbolo da resistência e adaptabilidade do povo mongol, mantendo viva uma parte importante de sua história e cultura. A cultura equestre na Mongólia é uma parte fundamental da vida diária e nacional do país. Na Mongólia, diz-se tradicionalmente que um mongol sem cavalo é como um pássaro sem asas. Os cavalos desempenham um papel central na vida dos mongóis, tanto para o trabalho diário dos nômades quanto nas corridas de cavalos. A Mongólia possui mais de 5 milhões de cavalos, uma população equina que supera a população humana do país. Os cavalos vivem ao ar livre durante todo o ano, suportando temperaturas que variam de 30 graus Celsius no verão a menos 40 graus Celsius no inverno, e procuram comida por conta própria. Comparado aos métodos ocidentais, os mongóis adotam uma abordagem muito mãos livres para o cuidado dos cavalos. Eles não são banhados ou alimentados com comidas especiais como grãos ou feno. Em vez disso, são simplesmente deixados para pastar livremente nas estepes, cavando na neve para encontrar forragem no inverno.
Além de servirem como animais de montaria, os cavalos também são usados para produzir airag, leite fermentado de égua, que é a bebida nacional, e alguns são abatidos para a carne. A cultura equestre é celebrada anualmente no Festival Naadam, que inclui competições de corridas de cavalos, tiro com arco e luta livre. Este evento reflete as habilidades necessárias para a vida nômade e é uma expressão significativa da cultura mongol. É um símbolo de resistência e adaptabilidade, mantendo viva uma parte importante da história e cultura do país. Os mongóis têm uma relação especial com seus cavalos, com cada membro da família possuindo seu próprio cavalo. Os cavalos favoritos são frequentemente poupados de trabalhos pesados e são considerados uma forma de riqueza. A culinária da Mongólia é única e reflete a vida nômade e as influências históricas do país, é caracterizada por carnes, laticínios e poucos temperos. Se você tiver a oportunidade de experimentar esses pratos durante sua visita à Mongólia, lembre-se de que a experiência gastronômica faz parte da imersão cultural. Alguns pratos típicos e características da comida mongol são bulls. Esses são bolinhos de massa cozidos no vapor, recheados com carne. O mais tradicional é o bulls de carne de vaca, mas também é possível encontrar versões com carne de porco ou vegetarianas. Kuchuchur é o pastelzinho da Mongólia. Embora pareça um pastel por fora, o recheio de carne tem um tempero diferente. Suivan. Este prato consiste em macarrão frito misturado com carnes e vegetais. Embora esteja bem temperado, pode ser considerado gorduroso demais para alguns paladares. Korkon é um prato tradicional da Mongólia onde se cozinha um animal inteiro. É frequentemente preparado durante celebrações e festivais na Mongólia. E claro, a bebida tradicional da Mongólia é o airag, rico em nutrientes, incluindo proteínas, cálcio e vitaminas B. Além disso, a fermentação do leite de égua produz probióticos benéficos para a saúde intestinal. A cultura mongólica é rica em tradições, e está centrada na vida nômade dos seus habitantes. A hospitalidade é observada com rigor e o visitante se surpreende com a amabilidade como são recebidos e com a abundância de comida. A natureza ocupa um lugar central, pois o país tem altas montanhas, estepes e o maior deserto da Ásia. Desta maneira, o cavalo e a águia tornaram-se companheiros do ser humano a fim de ajudá-los no deslocamento e na caça. Grande parte da população da Mongólia é originária do próprio território mongol, sendo a maioria pertencente à etnia dos Calcas, 83,8%. Dessa forma, a cultura do país é bastante influenciada pelas tradições e costumes locais, pelo modo de vida nômade e seminômade de uma parcela significativa dos seus habitantes e pelas principais religiões, fés praticadas. A população da Mongólia é de aproximadamente 3,5 milhões de habitantes. A densidade populacional é muito baixa, tornando a Mongólia um dos países menos densamente povoados do mundo. A maior parte da população reside na capital, Ulaanbaatar, e uma porção significativa ainda mantém um estilo de vida nômade ou seminômade. Quanto à independência, a Mongólia teve um caminho longo e complexo para se tornar um país soberano. Originalmente parte do vasto Império Mongol sob Genghis Khan, a região que hoje é a Mongólia foi mais tarde dominada pela China, especificamente pela dinastia Qing, no século XVII. Durante o colapso da dinastia Qing em 1911, a Mongólia declarou sua independência, mas só conseguiu estabelecer firmemente sua independência de fato após 1921. Foi somente em 1945 que a Mongólia ganhou reconhecimento internacional pleno de sua soberania. Após a independência, o país ficou sob forte influência russa e soviética até o fim da Guerra Fria. A religião na Mongólia é diversificada e reflete a história e a cultura do país. Aqui estão os principais aspectos da religiosidade mongol. Budismo. O budismo é a religião predominante na Mongólia, com cerca de 51,7% da população se identificando como budistas. Xamanismo mongol. O xamanismo é uma prática tradicional entre os mongóis e representa cerca de 2,5% dos seguidores de religiões no país. Islamismo. Aproximadamente 3,2% da população é muçulmana. Cristianismo. Uma minoria de 1,3% da população pratica o cristianismo.
Outras religiões. Existem pequenos grupos que seguem outras religiões, totalizando cerca de 0,7%. Após a queda do comunismo na década de 1990, houve um renascimento geral das fés na Mongólia, com um aumento na liberdade religiosa e na diversidade de práticas religiosas. Ulaanbaatar, também conhecida como Ulaanbaatar, é a capital e a maior cidade da Mongólia. Possui uma população de mais de 1 milhão de habitantes, representando cerca de 1/3 da população do país. Situada no norte do país, Ulaanbaatar está rodeada por montanhas e é conhecida por seu clima extremamente frio no inverno. A cidade é o centro econômico da Mongólia, com uma economia diversificada que inclui serviços, comércio e indústria. É um centro cultural, abrigando museus, teatros e o famoso Festival Naadon, que celebra a independência do país. A capital mistura modernidade com tradição nômade com arranha-céus modernos ao lado de gers tradicionais, tendas mongóis. Ulaanbaatar é uma cidade de contrastes, onde a tradição e a modernidade se encontram, refletindo a história e o desenvolvimento rápido da Mongólia. Na Mongólia, você encontrará alguns dos parques nacionais mais impressionantes e diversos do mundo, cada um oferecendo uma experiência única de natureza e cultura. Um deles é o Parque Nacional de Gorky Terel, localizado a apenas 80 quilômetros a leste de Ulaanbaatar. É conhecido por sua natureza impressionante e paisagens únicas, com densos bosques de coníferas, rios, lagos e cachoeiras. Oferece várias trilhas para caminhadas, além de ser um destino para caiaque e raft no rio Tuul. No inverno, é possível esquiar e pescar no gelo. Visitantes podem experimentar a vida nômade visitando as yurtas tradicionais mongóis e desfrutar da hospitalidade local. Lar de espécies raras como o leopardo das neves, alce, lobo, glotão e a gacela de Mongólia, além de diversas espécies de aves. Esse parque é apenas uma amostra da beleza natural e da riqueza cultural que a Mongólia tem a oferecer. Se você estiver planejando uma visita ou simplesmente quiser saber mais, esse parque é imperdível para qualquer amante da natureza e da aventura. O deserto de Gobi é uma vasta região desértica situada entre o norte da China e o sul da Mongólia. É considerado um dos maiores e mais importantes desertos do mundo. O deserto de Gobi abrange o sul da Mongólia e o norte da República Popular da China. É cercado pelas montanhas de Altai e pelas estepes da Mongólia ao norte, pela meseta do Tibete ao sudoeste e pela planície do norte da China ao sudeste. O Gobi é composto por diferentes regiões geográficas e ecológicas, variando em clima e topografia. Possui áreas rochosas, dunas de areia e vegetação rasteira. As temperaturas médias variam de -43 graus Celsius a 38 graus Celsius ao longo do ano. O deserto de Gobi foi parte do Império Mongol e abrigou várias cidades importantes ao longo da Rota da Seda. Arqueólogos e paleontólogos fizeram descobertas significativas na região, incluindo fósseis de dinossauros e utensílios pré-históricos. A fauna inclui camelôs bactrianos, asnos, gazelas, raposas e antílopes. O raro cavalo de Przewalski também pode ser encontrado no Gobi. O deserto de Gobi é um lugar fascinante, com paisagens variadas e uma rica história. O Vale do Orkhon e os lagos da Mongólia são tesouros naturais e culturais do país, cada um com sua própria beleza e importância histórica. Vale do Orkhon. Situado na Mongólia Central, na província de Ovorkhangai, cerca de 360 quilômetros a oeste da capital Ulaanbaatar. Declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, o vale é reconhecido pela evolução das tradições pastoris, nomadas ao longo de mais de 2 milênios. Foi o centro de vários impérios nômades e abrigou a antiga capital do Império Mongol, Karakorum. O vale é conhecido por sua paisagem deslumbrante, que inclui a cascata Orkhon Koheri e o monastério Tovkon. Lagos da Mongólia. Os lagos na Mongólia estão distribuídos de maneira desigual pelo país, com muitos dos maiores encontrados na depressão dos Grandes Lagos no oeste. O maior lago da Mongólia com uma área de 3.350 km². O lago conhecido como a Pérola Azul da Mongólia é um dos lagos mais profundos do país. Tem também um dos lagos mais importantes para a biodiversidade, abrigando várias espécies de aves migratórias. Essas áreas são de grande importância não apenas pela biodiversidade e beleza natural, mas também como parte integrante da história e cultura mongol.
A Rota da Seda foi uma série de rotas interligadas através da Ásia Meridional e Central, usadas no comércio da seda e outras mercadorias entre o Oriente e a Europa e Médio Oriente. Essas rotas eram fundamentais para as trocas comerciais entre esses continentes até a descoberta do caminho marítimo para a Índia. A Rota da Seda conectava Chang'an, atual Xi'an na China, até Antioquia, na Ásia Menor. Sua influência expandiu-se até a Coreia e o Japão. Formava a maior rede comercial da Antiguidade e Idade Média. A Rota da Seda não apenas facilitava o comércio de seda, mas também promovia intercâmbios culturais e tecnológicos entre diferentes civilizações, como o Egito Antigo, a Mesopotâmia, a China, a Pérsia, a Índia e até Roma. Essas rotas não eram apenas estratégias comerciais, mas também vias de comunicação entre povos, enriquecendo suas ideias sobre o mundo. O viajante veneziano Marco Polo percorreu a Rota da Seda no século XIII, deixando relatos valiosos sobre essa rota histórica. A Rota da Seda é um testemunho da interconexão global e do papel crucial que o comércio desempenhou na formação do mundo moderno. O sul da Mongólia é uma região marcada por paisagens deslumbrantes e um clima extremo, sendo também o lar do famoso deserto de Gobi. A região tem um clima temperado continental árido e semiárido, com verões quentes e invernos muito frios. A sombra de chuva dos Himalaias e do Planalto tibetano afeta a região, resultando em baixa precipitação. A economia do sul da Mongólia é influenciada pela presença do deserto de Gobi, com atividades como mineração e agropecuária desempenhando papéis importantes. Apesar das condições áridas, a região abriga uma variedade de fauna e flora adaptadas ao ambiente desértico. Isso inclui animais como camelôs bactrianos e antílopes, bem como plantas resistentes à seca. A cultura nômade ainda é prevalente no sul da Mongólia, com muitos habitantes vivendo em gers tradicionais e seguindo um estilo de vida pastoral. O sul da Mongólia é uma região de contrastes, onde a dureza do clima e a beleza da paisagem se encontram, criando um ambiente único que é tanto desafiador quanto encantador. O norte da Mongólia é uma região geograficamente diversificada e culturalmente rica. É atravessado pelo rio Selenga, que é rico em água, e seus afluentes, como os rios Ider, Orkhon e Tuul. Esses rios nascem nas montanhas Xangai e desaguam no lago Baikal. Além disso, os rios Onon e Sherlen, que nascem nas montanhas Shenti, fluem pelo norte e leste da região. O clima varia de temperado continental a subártico, com invernos rigorosos e verões curtos. A vegetação inclui vastas estepes, florestas de coníferas e áreas montanhosas. A cultura nômade ainda é forte no norte da Mongólia, com muitos habitantes vivendo em gers, tendas tradicionais, e seguindo um estilo de vida pastoral. Os festivais tradicionais como o Festival Naadon são celebrados com entusiasmo na região. O norte da Mongólia é uma área de beleza natural, onde a vida nômade e a natureza se entrelaçam. O Oriente da Mongólia é uma região diversificada e fascinante, com características geográficas e culturais únicas. É caracterizado por vastas estepes, montanhas e rios. A região faz fronteira com a China e a Rússia. A cultura nômade ainda é forte no Oriente da Mongólia, com muitos habitantes vivendo em gers, tendas tradicionais, e seguindo um estilo de vida pastoral. Os festivais tradicionais como o Festival Naadon são celebrados com entusiasmo na região. Abriga vários lagos e rios, incluindo o lago conhecido como a Pérola Azul da Mongólia. A região é rica em fauna e flora, com espécies adaptadas ao ambiente montanhoso e às estepes. É uma área de beleza natural e tradições culturais, onde a vida nômade e a natureza se entrelaçam. O Império Mongol, fundado por Genghis Khan em 1206, foi um dos maiores e mais poderosos impérios da história. O império começou com a unificação das tribos nômades da Mongólia por Genghis Khan. Sob a liderança de Genghis Khan e seus sucessores, o império expandiu-se rapidamente, abrangendo da Coreia à Europa Oriental, e da Sibéria ao Golfo Pérsico. Governado por um grande Khan, o império era dividido em khanatos, cada um liderado por diferentes membros da dinastia de Genghis Khan. Possuía um exército temido por sua eficácia e mobilidade, especialmente a cavalaria, que era a espinha dorsal de suas forças militares. O império facilitou o comércio e a comunicação entre o Oriente e o Ocidente, estabelecendo rotas de comércio e promovendo intercâmbios culturais. Apesar de seu tamanho e poder, o império começou a fragmentar-se após a morte de Genghis Khan, devido a disputas internas e à dificuldade de governar um território tão vasto.
O Império Mongol deixou um legado duradouro na história, influenciando as regiões que governou e contribuindo para a troca cultural e tecnológica entre diferentes partes do mundo.